Olá, criança! Olá, família! Bom dia! Sejam bem-vindos a mais um dia de estudos. E hoje é quinta-feira, 20 de maio de 2021. Irei ministrar mais uma aula de língua portuguesa e o conteúdo que iremos estudar será produção textual. Isso mesmo, crianças. Iremos produzir um texto. Mas antes, eu quero que vocês me falem. Quem lembra qual foi o gênero textual que estudamos na aula passada? Kailane, você lembra? Isso foi o gênero poema. Muito bem, Kailane. Mas vocês lembram o que existe em um poema? Vamos relembrar um pouquinho? A tia Cristina deixou aqui o poema O Peixe Voador para observarmos o que aparece no poema. Vocês lembram que no poema existe o quê? Vocês sabem me dizer o que é isso aqui? Isso aqui são chamados de estrofes. O conjunto de linhas é chamado de estrofes. É um texto que é escrito por estrofes. E que as linhas do texto, ela não vem até o final do livro ou do caderno. Vem só até um determinado local. Estão observando que não foi até o final da linha? Pronto. E essa linha aqui, ó, essas linhas que aparecem, o conjunto delas é formada de estrofe. E lembrando que de uma estrofe para a outra temos o que? O espaço. Então, no poema temos estrofes, temos as linhas, que linhas são a mesma coisa que versos, e também aparecem essas palavrinhas. Alguém lembra que palavras são essas? Isso, Mateus, são as palavras que rimam. Aqui são as rimas que encontramos no poema. Então, o que pode aparecer em um poema? Estrofes, linhas e rimas. São as características que aparecem em um gênero textual chamado poema. Mas hoje não iremos produzir um poema. Hoje iremos produzir o texto poema, mas em forma de parágrafo, um texto paragrafado. Quem aí lembra que já estudamos o que é um parágrafo? Vocês lembram? O parágrafo é o quê? É aquele espaço que deixamos no início da linha, o espaço de um dedinho de vocês. Não iniciamos o texto no começo da linha, deixamos o espaço para começar. Isso é chamado de parágrafo. E lembrando também que no poema ele é escrito por linhas e que essas linhas não chegam até o final, como a tia acabou de falar. E no texto com parágrafos, que é o que vocês irão produzir, as linhas elas vêm aonde? Até o final, até o final da linha, certo? Então, o que nós iremos fazer? Hoje a tia Cristina irá produzir um texto com vocês, que o texto será o nome de o título O Peixe Voador, mas não será o mesmo texto. Vocês irão recriar, recontar a história que vocês estudaram na aula passada, O Peixe Voador, mas vocês irão escrever com as palavras de vocês, e não é um poema, é um texto com parágrafo. Mas para isso, a tia irá criar aqui junto com vocês o primeiro parágrafo, mas vocês não irão fazer na atividade de vocês esse mesmo parágrafo. A tia vai explicar para vocês terem mais ou menos a noção de como irão iniciar o texto de vocês, certo? Então agora iremos fazer a nossa produção. Vamos lá? Agora, crianças, chegou a vez de produzirmos o nosso texto. Observem aqui, a tia já escreveu o título. Qual é o título? O Peixe Voador. Vocês irão escrever o mesmo título, certo? O Peixe Voador. Agora, iremos escrever o primeiro parágrafo. Como é que começa uma história? Vocês sabem nos dizer? Como será que vamos iniciar o nosso texto? Vamos iniciar com Era Uma Vez. O que a gente pode colocar aqui para iniciar a nossa história? Vamos pensar um pouquinho. Vamos escrever Era uma vez um peixinho. Vamos escrever com a tia?
Como a gente vai escrever um texto com parágrafo, a primeira coisa que devemos deixar, o que é? Isso, Luiz Henrique, o parágrafo, que é o início do texto, espaço. Será que vamos iniciar no começo da linha ou iremos deixar o espaço para começar? Isso, iremos deixar o espaço porque é o primeiro parágrafo. Então, vamos aqui. Como a tia irá escrever o início do texto, e vocês sabem que início de texto, nomes de pessoas são escritos com letra inicial maiúscula. Muito bem, crianças. Então, vamos aqui. O E de era uma vez. Era. Qual é a primeira letra? Isso, o E. A tia deixou o espaço. Estão vendo aquele espaço? É o primeiro parágrafo. Era. Como é que eu escrevo ra? Isso, R-A. Era uma é outra palavra. Será que eu vou escrever junto ou separado? Isso, Thaleson, separado. Uma. Era uma vez. É outra palavra, então deve conter o espaço, não é? Era uma vez. Como é que eu escrevo vez? Isso, e Maria Isabelle, V, E. Mas temos o som de outra letra, vez. Olha o som que saiu da boca, saiu o som da letra Z. Isso, Hermerson. Era uma vez um peixinho. Como é outra palavra, o que é que deve aparecer aqui, hein, Júlia Gabriela? Isso, espaço. Como é que eu escrevo Júlia? Isso, U-M. Vamos ler. Era uma vez um peixinho. Como é outra palavra, o que que deve aparecer? Isso, o espaço. Como é que eu escrevo a palavra peixinho? Como é o pei? Isso, P, E, I. Pei. Essa palavra ela não vai caber todinha. Então, como ela não coube no espaço, para indicar que ela não terminou, que a gente vai terminar na próxima linha, a tia vai colocar esse tracinho aqui, ó, porque esse traço está indicando que a minha palavra ela não terminou. Peixinho. Agora eu vou passar para a próxima linha. Será que eu vou escrever aqui logo abaixo do E? É outro parágrafo ou não? Isso, crianças, não, porque é a continuação ainda do primeiro parágrafo. Então, agora, iremos para o cantinho da linha, porque não é outro parágrafo ainda, é a continuação do primeiro parágrafo. Era uma vez um peixinho, como é o X? Isso, X, I. Peixinho. Como é o nhó? Isso, Hermerson. N, H, O. Vamos ler novamente. Era uma vez um peixinho muito esperto. Vamos continuar. Será que deixa espaço? É outra palavra. E aí, Naira, pode deixar o espaço? Isso, devemos deixar o espaço porque é outra palavra. Muito. Como é que eu escrevo mu? Isso, Naira. M, U. Mu. E a letra I. Eu terminei a palavra? Não, tia. Falta ainda um tó. Como é o tó? Hein? Vocês sabem dizer pra tia? Isso. Isso, Mirella, é o T-O. Muito esperto. É outra palavra. Vai ficar junto ou separado? Isso, separado, porque é outra palavra. Como é que eu escrevo S? É S, muito bem, Thaleson. Muito S, pé. Como é o pé? Vocês sabem dizer? É, Maísa? Isso, P, E, mas tem outra letra. Que letra será essa? Pé. Olha o som que saiu da boca. Isso, Maísa, a letra R. Muito esper. E como é o tó? E Maria Luísa? Isso, T, O.
esperto. Lê novamente. Era uma vez um peixinho muito esperto que... Como é que eu escrevo o que? É outra palavra. Será que é junto? Não te é separado. Como é que eu escrevo a palavra que, Mateus? Isso, que. Que. Continuando. Era uma vez um peixinho muito esperto que gostava de nadar. Como é o gos? Vocês sabem dizer gos? Isso, Maísa. G-O-S. Gos. Gos. Tá. Como é o tá? Hein, Tamires? Isso. T-A. Que gostar. Vá. Como é o vá, Tamires? V-A. Muito bem. Que gostava. Lembrando que toda vida que forem escrever as palavras, devem soletrar, ouvindo o som e observe o som que saiu para poder escrever as letras, certo? Era uma vez um peixinho muito esperto que gostava de... É junto ou separado? Separado, não é, Ariel? E como é o de? Será que é um D com I? Não, tia, é um D com E. Escreve D com E, mas o E tem som de I. Muito bem, Ariel. Que gostava de nadar. A próxima palavra, será que é junto ou separado? Separado. Muito bem, crianças. Agora vamos escrever nadar. Como é o nadar. Na. Isso, Maísa. N-A. Na. A palavra terminou? Não. Falta o que ainda? Nadar. A última sílaba. Como é o dar? Tem, Elias? Isso, dar. Que gostava de nadar com... É outra palavra. Eu vou escrever junto ou separado, Tamires? Separado. Como é que eu escrevo com? Isso, C-O. Mas temos outra letra. Com. Olha o som que saiu. Qual é a letra? Isso, a letra M, Júlia. Com seus amigos. Como é os seus? O som que saiu, C. Isso, Maísa. S, E, C. Os. A palavra terminou? Os. É junto ou separado? Isso, crianças, é junto. E quais são as letras que escrevemos? Os. Sai o som do U e do S. Seus. A próxima palavra é amigos. Será que é junto ou separado? Amigos. É separado porque é outra palavra. Vamos lá, Cassiana, ajuda a tia a escrever. Como é a? Isso, a letra A. A, mi. Como é o mi, Cassiano? Isso, M, I. A palavra terminou? Não, tia, é amigos e ainda estamos no mi. Amigos. E quais são as letras que escreve gos? Isso, G-O. Será que terminou a palavra amigo ou é amigos? Isso, Cassiano, faltou a letra S. Olha o som que saiu da boca. Gos. A letra S. Vamos escrever. Vamos ler agora com a tia. O peixe voador. Era uma vez um peixinho muito esperto que gostava de nadar com seus amigos. Faltou o que? O ponto final. Porque ao terminarmos um parágrafo, uma frase, um texto, não podemos esquecer do ponto final. Então, aqui terminamos o primeiro parágrafo, certo? Terminamos o primeiro parágrafo. Agora, vocês irão dar continuidade escrevendo mais 2 parágrafos. Mas lembrando que esse parágrafo aqui que criamos juntos, vocês não podem escrever igual. Irão escrever o de vocês, certo?
Então agora vocês irão pegar o livro de vocês, o nosso amiguinho, Apis, irão abrir na página 140 e vocês irão reescrever o texto paragrafado Peixe Voador, certo? Mas não é um poema, é um texto com parágrafo, igual que a tia explicou agora há pouco para vocês. Temos aqui só o início de 3 parágrafos, certo? Vocês irão produzir 3 parágrafos. Tem o início, era uma vez, que vai começar com era uma vez. Tem o segundo parágrafo, que tem o mas, que vocês irão continuar. E temos o terceiro e último parágrafo, que vocês irão dizer o que aconteceu no final da história, certo? E não podem esquecer do título, ler bem bonito, só que o título já temos no início, certo? Da atividade, do texto. Vocês irão contar, recontar a história que vocês estudaram na aula passada, que foi o gênero textual poema, mas esse texto será em forma de parágrafo. E não pode ser a mesma história que está lá no poema. É outra história que vocês irão criar, certo? Então, a nossa aula de produção vai ficando por aqui. Tenham todos um excelente dia e fiquem com Deus. Até a próxima aula. Tchau!